A hepatite é a inflamação do fígado. A doença pode ser causada por vírus, uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, além de doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. A hepatite é silenciosa e nem sempre apresentam sintomas, mas quando aparecem, podem ser cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Anne teve a doença e logo no início apresentou alguns dos sintomas. Eu sentia muita náusea, muita dor no fígado, aqui do lado. Sentia muita vontade de ir no banheiro, cheiro de comida, tudo me fazia mal. Existem vários tipos de hepatites virais. As mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C. Os virais, né, que são os vírus sistêmicos de doenças como dengue, cachumba, e os vírus com afinidade hepática, que nós temos as letras do alfabeto. A, B, C, D, E, até a G, hoje nós já conhecemos. De acordo com o Ministério da Saúde, milhões de pessoas no Brasil são portadoras dos vírus B ou C e não sabem. Isso pode trazer problemas ainda mais graves ao fígado, como o câncer e a cirrose. Por isso, é importante procurar regularmente um médico e fazer os exames de prevenção. Anne fez tratamento e todos os exames. Hoje está curada. A turismóloga descobriu que foi contaminada no colégio aonde estudava. Foi um bebedouro da escola, sujo. Aí a pessoa tem o costume de beber na boca do bebedouro, né? Sujo, cheio de lodo embaixo, foi por vírus. Segundo os especialistas, alguns cuidados são essenciais para evitar a hepatite. A gente chama atenção para o sexo seguro, o cuidado com o manuseio de utensílios que podem furar a pele. Existem algumas hepatites, como a hepatite A, que o veículo e a contaminação é pela boca. Então, cuidado com o alimento um pouco conservado, um pouco higienizado, a lavagem de mãos e ir ao médico e o médico ser avisado de que às vezes tem que fazer essa vigilância ou solicitar os exames, já que você pode ter sintomas ou não. Além dessas dicas, também é importante tomar alguns cuidados e evitar comer frutos do mar crus ou mal cozidos. Consumir alimentos e bebidas dos quais não conheça a procedência, nem saiba como foram preparados. Procure beber só água clorada ou fervida. Lavar as mãos cuidadosamente antes das refeições e depois de usar o banheiro. Se você tem dúvida, quer saber mais sobre essa doença, a hepatite, pode mandar sua pergunta no 31 17 50 ou mandar sua mensagem também com as suas dúvidas, porque nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o infectologista Eduardo Mendes, lá do Hospital São Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Obrigado pela presença. O senhor me dizia aqui, enquanto víamos a reportagem, que a hepatite hoje é uma doença que ganha áreas de endemia, quer dizer, praticamente sem controle. Por quê? Então, nós temos, como a doutora explicou na reportagem, vários tipos de hepatite. Quando nós estamos diante das hepatites virais, nós temos que lembrar que alguns tipos virais são transmitidos exatamente por essa contaminação de água, de alimentos. E quando nós pensamos em um país tão grande quanto o nosso Brasil, o nosso Nordeste, o nosso Piauí, que nós não temos qualidade de saneamento básico, qualidade de água para toda a população, essa população que não tem essa qualidade de saneamento e água são populações de risco para a transmissão dessas doenças. Aqui no Piauí, qual é o quadro atual, doutor? Então, nós temos esse quadro endêmico dessas hepatites virais tipo A, né, principalmente. Também temos diagnosticado bastante casos de hepatite B e C, alguns na forma aguda e outros na forma crônica. Temos serviços de referência no estado e no município que nos ajudam a mapear, mas é de uma forma muito, espacialmente muito distribuída. Nós não temos grandes centros de importância epidemiológica. Sim, os centros urbanos maiores, maior concentração de pacientes com esses problemas. E a hepatite pode levar à morte? Sem dúvida. Sem dúvida, existe essa possibilidade. O quadro de hepatite, na sua grande maioria, é um quadro autolimitado, é um quadro benigno, porque ele pode se resolver sem deixar nenhum tipo de dano, né, ao paciente.
mas também pode evoluir para a forma gravíssima, inclusive com hepatite com dano hepático grave e fulminante, que seria indicação inclusive de um transplante hepático para tentativa de salvar uma vida. Transplante de fígado. Exatamente, um transplante de fígado. E nesses pacientes pode sim levar ao óbito. Quais são as diferenças, doutor, da hepatite A, B, C? Então, como a doutora falou, nós temos um leque grande de Quase possibilidades, um alfabeto, né? um alfabeto de vírus que podem atacar o nosso fígado. Existem os vírus típicos de hepatite, que eles foram assim nomeados pelo alfabeto, A, B, C, D, vai até o G, como a doutora lembrou. E ainda tem alguns que estão sendo classificados que ainda são considerados não A, B, C, D, porque eles não têm uma identificação completa. De esses, a gente pode dividir classicamente pelo menos em dois grandes grupos. Um grupo que são aqueles vírus que nós adquirimos a doença através dessa contaminação de alimentos, de água. Há casos bastante conhecidos no litoral, por exemplo, com mariscos contaminados que fazem pequenos surtos de hepatite pelo vírus A, né? Água contaminada, por exemplo, de escolas, creches, e aí nós temos surto dessa infecção. Também a hepatite E é transmitida dessa mesma forma. Já a hepatite B, a hepatite C e D, que são as mais importantes do nosso país, elas são do tipo parenteral. Elas são transmitidas de outra forma, não da via oral. São através de compartilhamento de seringas de usuários de drogas injetáveis, sexo não protegido, tá? Como principalmente. Antigamente nós tínhamos a questão da transfusão, mas hoje nossos bancos de sangue já são bastante seguros. Vamos atender aos telespectadores. O Marcelo pergunta se a hepatite pode ser transmitida através do beijo na boca. Não. Não é uma fonte conhecida de transmissão. Há de se lembrar que a exceção pode acontecer se houver um ferimento nessa boca, como acontece também na transmissão do HIV. Não acontece por uma boca sadia nessa transmissão, mas se tiverem bocas com ferimento, com sangue na boca, pode acontecer. A Cláudia quer saber se os sintomas no início da hepatite podem ser camuflados com automedicação. Pode. A automedicação é um problema não só para essa doença, mas para inúmeras outras. No que diz respeito às doenças infecciosas, as infecções, nós médicos ficamos bastante preocupados com a automedicação. Há pouco tempo nós estamos tentando restringir um pouco mais o uso de antibióticos, mas isso ainda é de forma errônea, feito pela nossa população, o uso inadequado, e isso mascara, né? Uma coisa que poderia ser resolvida de forma simples e rápida, com o diagnóstico médico, nós temos uma complicação, porque quando ele vai procurar o médico, o tempo de doença já avançou bastante e o grau de lesão no fígado já aumentou. Como evitar a transmissão da hepatite na água contaminada, doutor? Então, aí é garantindo qualidade para acesso da população de tratamento de água, um saneamento adequado das nossas cidades, garantir que os nossos alimentos sejam devidamente tratados, higienizados, né? A nossa água clorada, por si só, ela já é uma água de alta qualidade. Nós falamos de água de qualidade duvidosa ou ruim, exatamente naquela população que não tem acesso a essa água clorada. São águas de poço, águas de reservatórios de chuva, que não recebem o devido tratamento antes do consumo. É aí a grande preocupação. Eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, pelas informações sobre essa doença, doutor. Muito obrigado.